noite, meu nome é Laís, o meu tema é o Plano Real e a Nova Moeda. A minha orientadora foi a professora Josenilda Pinto Mesquita. Bom, a dimensão do meu tema trata da economia, abrange também a parte social e a parte política. A luta nesse país que nós travamos no Brasil na década de 80 e 90 foi contra a hiperinflação. O Plano Real foi apresentado aos brasileiros como a salvação, como um plano que de fato ia fazer a modificação na economia. Bom, o problema do meu tema, foi procurar descrever o processo, como se deu esse processo, como se chegou ao processo do Plano Real. A justificativa por que eu escolhi esse tema é porque o Plano Real realmente foi uma coisa que marcou a história do nosso país. A relevância do meu tema acadêmica é pontuando a questão da neutralidade na pesquisa acadêmica, sem ideologias. Os meus objetivos o objetivo geral era só descrever o processo do plano, sem nenhum tipo de paixão pelo tema. O primeiro foi o objetivo específico 1 é contextualizar a situação sociopolítica do país, para que a gente possa compreender. O 2 é enfatizar a ideologia neoliberal como suporte para que esse plano desse certo. E o terceiro é reconhecer a importância do Plano Real para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Bom, a minha metodologia foi essa, a gente escolheu os objetivos específicos e geral, foi feito um levantamento bibliográfico e a minha pesquisa foi uma revisão de literatura. Bom, é assim que está dividido o trabalho, O primeiro capítulo é falando sobre os planos antecessores, que na verdade eles foram parte da etapa para que o Plano Real desse certo. O neoliberalismo, as ideias neoliberais para a economia, porque se fosse de outra forma, ou se fosse no modo keynesiano, talvez não tivesse dado certo. E realmente falando sobre o plano, que o plano teve essas etapas, que foi a Lei da Responsabilidade Fiscal e a URV, que é a Unidade Real de Valor. Pronto. Tratando do contexto histórico, a década de 80 poderia ter sido conhecida como a década perdida por conta da hiperinflação. E aí a gente observa aqui os impactos do plano de Sarney com os choques heterodoxos, que era aqueles planos de congelamento de preço, não surtia efeito, porque uma vez que congelava o preço de uma determinada mercadoria, você acabava dando margem para criar um mercado negro e aí aumentava os preços em outro lado. Bom, colo e o confisco da poupança. Esse foi um momento muito importante que o Brasil teve e que se talvez não fosse o plano de colo, o Plano Real também não tivesse dado certo. Porque o problema da inflação é a liquidez da economia. E com o Plano Polo isso foi enxugado. E então abriu-se uma oportunidade aí para o Plano Real dar certo. Bom, a influência neoliberal no Brasil, e aqui Bresser diz o seguinte, que o neoliberalismo, na verdade, nada mais é do que o interesse da classe média contra os trabalhadores e os pobres. Pronto. E falando sobre o plano em si, foi aquilo que eu trouxe no primeiro slide, que o Brasil, apesar de não ter enfrentado uma guerra civil e de fato que teve armas, na verdade ele enfrentou sim uma guerra em plena redemocratização, que foi contra a hiperinflação, que é o que deixava os brasileiros muito angustiados, porque eles recebiam seus salários e quando eles iam ao mercado, o dinheiro deles já não valia mais nada. Pronto. A Lei da Responsabilidade Fiscal nada mais é do que o governo fazer um ajuste sobre o que ele recebe, sobre as receitas, versus as despesas, ou seja, ele nunca pode ter uma despesa maior do que a receita. Pronto. E a URV era exatamente a transformação dos preços, que aí foi a grande sacada do Plano Real, que foi a transformação de preço, para que a nova moeda não sofresse o impacto da inflação.
essa modificação, essa transição absorvia a inflação. Nesse trabalho, eu consegui absorver a seguinte coisa, que a hiperinflação é a consequência da intervenção do Estado. Enquanto mais o Estado injeta dinheiro na nossa economia, enquanto mais o Estado deixa a economia líquida, mais a inflação sobe. Os congelamentos de preço e da poupança não foi a solução, mas foi um caminho para a gente chegar lá. E a estabilização da moeda está correlacionada à redução de gastos, à contenção dos gastos públicos. Na verdade, esse é o foco maior do meu tempo, do meu trabalho, falando de fato sobre o neutro, que é a partir da neutralidade que eu posso pensar e aí ter minhas próprias armas para, de fato, atuar na minha história. E essas foram as referências que eu usei. Obrigada.